O primeiro dia do simpósio se encerrou com a mesa redonda, cuja primeira pergunta foi a viabilidade de se criar o cacau transgênico. Tem uma pergunta aqui para o Dário. O chocolate é um lovely food, né? É uma comida que não necessariamente as pessoas precisam comer chocolate. Elas comem com prazer. Então, se talvez chegasse um cacau transgênico junto ao consumidor, as pessoas têm preocupação de como é que ele vai reagir. Falar, vou comer um cacau transgênico, se eu estou comendo, eu não necessariamente preciso de comer um chocolate transgênico. Então, existe essa dúvida sob o ponto de vista de como o consumidor vai reagir. Quanto à parte tecnológica, é perfeitamente possível fazer um transgênico, fazer o transgênico. Mas aí tem o outro lado, para fazer esse transgênico e fazer com que esse transgênico chegue até o produtor, precisa de muito investimento, né? Talvez sejam uns 10 milhões de dólares. Quem é que vai fazer isso? Será a CEPLAC? Será uma empresa? Quem é que vai fazer? Então, tecnicamente é possível, mas até chegar esse produto para o produtor, eu tenho dúvidas. E também eu teria dúvidas de como é que o consumidor vai reagir. Se as recomendações de nutrição, gesso, calagem e tudo mais podem ser feitas depois do cacau ter sido implantado. Tem muita gente que eu acho que já implantou o cacau, já tem a lavoura, mas que ainda tem vontade de fazer essa adubação, né? Então, pode ainda fazer o gesso, a calagem depois do cacau plantado? Como que faria a adubação nesse caso? O ideal, na realidade, quando a gente está falando em construção da fertilidade do solo, o ideal é fazer antes da cultura ser instalada. Qualquer correção posterior vai depender muito se você vai ter raiz vindo para cima. Se você não vai melhorar o perfil do solo, você vai fornecer o nutriente com uma produtividade. Agora, quando você melhora o perfil do solo, você aumenta o volume e o sistema radicular. Então aí você consegue ter mais raiz dentro do seu perfil. Os efeitos, é claro que é melhor você fazer, mas o melhor seria antes do plantio. O ideal é antes do plantio. O manejo, o ideal, né, é que a gente faça antes, mas a partir do momento que está feito já, eu acredito que quanto mais informação a gente tiver, é melhor, né? Então, realmente, a gente tem o ideal que é fazer antes, mas se tiver já implantado e tudo, é importante fazer para entender e conhecer aquele solo e o trabalho que está sendo feito na área também. Em relação ao cultivo do cacaueiro no sistema de pleno sol, vem se usando uma técnica de poda chamada poda programada, e alguns produtores estão se retirando os birros da planta na safrinha, visando proporcionar a planta, na verdade essa questão relacionada a tirar os birros da planta. Eu tenho alguns produtores, e isso está sendo feito lá por um produtor lá de Birataia, na Bahia, o Dado. E ele vem fazendo uma poda mais drástica, né? E quando ele retira toda aquela folhagem, então normalmente prejudica os frutos. Então ele faz a retirada de todo o material para que a planta volte a um ciclo normal de produção e restabeleça a sua folhagem e comece a sincronizar, comece a produzir frutos na mesma idade. Ou seja, é aquele aspecto de tentar uniformizar, concentrar a produção. E isso facilita tanto para a planta, no manejo da planta, quanto na produtividade e na facilidade da colheita também. Bom, tem uma pergunta aqui, foi feita pelo Wagner, para o Guilherme Junqueira, a respeito do espaçamento das plantações de cacau, né? Então, ele fala aqui, a literatura técnica internacional indica espaçamento ideal entre 3,6 por 3,6 entre árvores, tá? Para o cacau produzido no Equador de alta qualidade, qual é o espaçamento por lá? Você conhece? Você pode citar alguma região que o cacau está sendo plantado em altitude? Qual é mais ou menos essa altitude? Bom, obrigado pela pergunta, Wagner. A questão de densidade populacional foi um dos aspectos que a gente comentou hoje pela manhã como sendo uma das boas reflexões que o produtor de cacau pode passar a fazer. Conforme mencionado agora na última apresentação do Dr. Basílio,
ele mencionou um espaçamento clássico tradicional de 3x3 que dá 1.111 plantas por hectare. Nós temos observado em diferentes arranjos florestais no Brasil, mesmo em pleno sol, ou SAFs, ou até mesmo dentro de cabruca, tem sim na cabruca um espaçamento preponderante que é o 3x3, mas nós estamos observando, seja no Espírito Santo, Bahia e Pará, que há uma diferenciação de espaçamento muito grande. O que nós estamos começando a perceber é que alguns agricultores estão vendo, seja por uma questão de mecanização ou modernização do cultivo, está se optando por um espaçamento maior entre linhas, um 4x2, um 4x3, um 4x2,5, um 4x4. Isso nós estamos observando em cacau solteiro. Quando a gente parte para SAF, aí nós temos arranjos completamente diferentes que também foram apresentados aqui. Eu acho que isso sim é um trabalho interessantíssimo para se fazer, porque vai em linha também com o que o professor Dário comentou, da expressão do potencial genético de cada cultivar, de cada material genético. A gente chega a observar em algumas áreas, recentemente agora na Transamazônica, uma unidade vegetal, um pé de cacau já adulto, mais de 20 anos, produzindo 12 quilos por planta no ano. Isso a gente então não tem realmente esse conhecimento específico para afirmar qual seria o espaçamento ideal. Acho que sim, valeria a pena a academia, a pesquisa, desenvolver trabalhos nessa linha. Eu acho que seria fantástico, nas diferentes regiões, nos diferentes sistemas de produção. No que se refere à altitude, não tenho muita informação a respeito. Recentemente, apenas num grupo de produtores, houve um pequeno comentário que aqui no estado do Espírito Santo, se eu não estou equivocado, haveria uma área em 500 metros de altitude, cultivada em pleno sol. Quer dizer, a gente já faz a inferência que a temperatura já vai ser menor, vai ter amplitude térmica maior, né? E também já com cacau novo, de 3 para 4 anos, mas sinalizando uma produção elevada, né? De um CCN 51, um PS 1319. Não tenho mais detalhes a respeito de cultivo em altas altitudes. Para fechar a sua pergunta, referente ao Equador, até gostaria de compartilhar com os outros colegas da mesa, o professor Dário, o Chico e o professor Basílio, se vocês tiverem maiores informações, que o cacau de qualidade no Equador, a gente pressupõe que nós estamos falando do cacau sabor arriba, né? Porque a maioria do cacau cultivado no Equador é o CCN 51, preponderante, né? Que é da coleção do Dom Homero Castro, junto com o INEAP. Mas quando eles mesmos falam sobre cacau de qualidade, eles utilizam uma referência ao cacau sabor arriba, que seria um cacau nacional. Eu não tenho maiores detalhes a respeito, né, desse espaçamento que é lá cultivado no Equador sobre o cacau de qualidade. Como você menciona, um espaçamento 3x3 na literatura que você consultou. Mas eu passo até a palavra para o professor Dário, para o professor Basílio, se vocês tiverem alguma coisa para poder complementar a pergunta do colega. O Equador cultiva 60% da produção do Equador hoje é cacau CCN 51. Uns 30% seria os híbridos tradicionais que eles têm lá, e outros seriam, uns 5% seria o cacau arriba, tradicional. O que eles estão fazendo um grande esforço hoje é para reverter a situação. Então lançaram novos cultivares clonais, tão produtivos quanto o CCN 51, que tem sabor arriba. Só que esses cultivares ainda vão entrar no sistema de produção, estão começando a entrar agora, estavam testando, que é a última vez que eu estive lá, deve ter uns 6 meses. E então essa é mais ou menos a informação que a gente tem. Com relação ao espaçamento, dizem, né? Eu estou aqui dizendo o que dizem, que o espaçamento 3x3 foi definido por mulas, não foi definido nem por pesquisadores, que é o espaço onde uma mula com 2 balaios, né, que aqui a gente fala balaio, pode passar. E é mais ou menos o que se encaixa para um pé de cacau. Agora, cada cultivar precisa
de ter um espaçamento definido. Antigamente as cultivares eram cultivares cacau comum, esse que eu mostrei aí. Então 3x3 estava bom. Os híbridos que são altos, 3x3 não é adequado, teria que ser um 4x4 ou até mais. Com relação aos clones novos, você tem plantas que se adequam a 3x3, plantas 2,5 por 2,5, vão ter plantas até 2x2, e depois você vai para frente outra vez, que pode ter 3,5, 4, né? Mas a pesquisa não conseguiu caminhar ainda para mostrar qual é o melhor espaçamento para cada clone, né? Essa é a realidade. Então, a gente faz o meio, né, que é mais ou menos 3x3. E eu tenho vários testes em vários locais de diferentes espaçamentos, mas vai demorar até que essas plantas cresçam e mostrem os resultados. Então daqui a uns 5 anos, mais ou menos, a gente tem uma ideia do que é o melhor espaçamento para cada um desses clones. Bom, tem algumas perguntas aqui relacionadas à produtividade e à qualidade, né? Então, se o sistema produtivo, de alta produtividade, um sistema pleno sol, sistema com, enfim, um sistema com adubação, irrigação, sistemas bastante produtivos, ele tem condições de produzir um cacau de alta qualidade. O tipo de qualidade que eu estudei é muito genética. O Dário diz que 50 ambientes. Este tipo de qualidade, 95% é genético e 5% ambiente. Então, o sistema de cultura não deveria influenciar e expressar esses sabores e aromas adicionais no cacau. Complementando aqui, não necessariamente um cacau, por exemplo, CCN 51 é o cacau que hoje nós sabemos que mais produz. Não tem nenhum outro que produz mais, pelo menos que a pesquisa mostrou. Ainda não tem. Ele é um cacau, Berto estava mostrando aqui, né, que foi o pior classificado. E a gente sabe que ele não tem uma qualidade muito boa, né? E não necessariamente os alelos, né, os genes para qualidade estão ligados à produtividade. É uma coisa ainda que as pessoas têm que estudar mais para poder saber, né? Mas, por exemplo, PS319, né, e outros que virão aí, são clones bem produtivos e tem uma qualidade razoável, né? E lembra que qualidade, ela é genética, igual ele colocou aqui, mas também você pode induzir qualidade, você pode fazer uma série de modificações que melhora a qualidade. Até o CCN 51 tem gente que consegue transformar ele num excelente cacau. Então, eu acho que tudo depende da situação, né? Do que também. Aí tem o outro lado também. O que é um cacau fino? O Berto estava falando aqui que ele tem que ter uma excelente qualidade. Mas às vezes, quem trabalha com cacau fino sabe disso, né? Quem diz o produto que ele quer é a pessoa que está comprando, né? É o cliente. Então, eu acho que, vamos falar assim, ainda a coisa está muito relativa, né? Você tem materiais de boa qualidade, realmente tem uma boa qualidade, que não necessariamente são os mais produtivos. Por exemplo, aquele T397, ele é um material que tem excelente qualidade, ele é autoincompatível, então tem problema de produção, pega muita vassoura na almofada floral. O que fazer? Tinha que dar uma melhorada nele. Então, vamos falar assim, nesse primeiro momento, o que se fez foi sair desse zero. A gente não tinha nada, então selecionou-se esses clones altamente produtivos. No primeiro momento seria, vamos melhorar a produtividade, né? Agora, nesse segundo momento, o pessoal da CEPLAC, né, e tem outros grupos, estão trabalhando com qualidade, verificar qual os materiais têm melhor qualidade, né? Então é uma coisa que ainda vai caminhar. Também com relação a isso, tem uma outra informação, porque muitas vezes esses materiais de qualidade, eles têm dificuldade porque eles são muito susceptíveis às doenças nas regiões muito úmidas. Mas nós fizemos alguns ensaios levando esses materiais para regiões mais secas e com irrigação e utilização de mais luminosidade, e resultados muito interessantes. Eles chegaram assim, a produtividades muito significativas. Esses clones
parente do Nacional do Equador e outro. Então ele tem potencial sim de ser explorado dentro da parte de manejo e local, né? Eu acho que tem potencialidade. Vou fazer mais uma pergunta aqui para o companheiro do Sebrae, para o Eduardo Sampaio, a respeito de se o Sebrae, como o Sebrae apoia o produtor aqui no estado, se ele tem algum apoio relativo à certificação aqui também, e para o Eduardo Sampaio para ele falar um panorama rápido aqui da certificação no estado aqui no Espírito Santo, que ele falou da importância e tal, mas não falou quantos produtores, enfim, se está dando certo o projeto aqui no estado. Bom, boa noite. O Sebrae apoia, sim, as certificações internacionais. Nós temos grupos de cacau, café, pimenta rosa, pimenta do reino, em que as certificações internacionais são incentivadas, né, porque eles basicamente trabalham aí no tripé da sustentabilidade, que é também importante tanto para o produtor, quanto para o meio ambiente, quanto para a geração de renda. Então, é apoiado, sim, essas certificações com grupos, como eu disse, de cacau aqui em Linhares. Vamos abrir uma segunda turma em breve aí, né, desse processo através da ferramenta Sebrae Tech, e com café, né, que é o mais forte no estado, pimentas do reino e rosa. Então sim apoiado essas certificações internacionais. Com demais parceiros, né? A gente não pode esquecer a Gran Café, a Nestlé, entre outros aí que também trabalham em conjunto. Eu rapidamente posso resumir no seguinte: eu tentei na minha palestra mostrar profissionalização dentro da certificação. Eu gostei muito da palestra do colega Zé Basílio, porque em certificação a gente fala muito de análise de risco, e a sua palestra colocou a análise de risco da mão de obra, da valorização. Então ela propôs um modelo de manejo para pequeno produtor. Então isso está dentro dos programas de sustentabilidade. Só que o que a gente fala é produzir mais com menos. Por exemplo, vocês falaram do vento. Então, o vento, análise de risco, eu vou mais para o pleno sol. Então, o que a gente quer como programa de sustentabilidade é justamente um seminário como esse, onde os temas técnicos de gerenciamento, de qualidade, de poda, né, nos 3 diferentes sistemas, sejam executados na sua máxima eficiência econômica. Vamos tomar cuidado aqui de falar 3 toneladas e gastar 4 para produzir, e só dá praga e doença, né? Mas a gente tem que ter a calma de começar do básico. Se a gente nem aduba direito, e é uma verdade, eu venho do café, e o café tem muito tempo de adubação e de tecnologia de adubação, o Ronaldo colocou muito fortemente esses pontos. E tem muito lugar aqui de 120. Eu mesmo quero vir para cá produzir cacau, porque a gente vê inclusão social, a gente vê produtividade nos vários sistemas mencionados, né? O café passou por tudo isso, gente. Todas as máquinas apresentadas nos últimos 40 anos vieram. Até no Conilon a gente está mecanizando. Então isso tem que estar, vocês têm que estar abertos às coisas, mas fazer com calma, né? Eu deixo a mensagem que certificação, um pequeno erro não é um erro. Vamos testar tudo que o painel falou com calma. Tem gente muito experiente nessa mesa. Do lado daí tem muito produtor experiente também, para dar um passo de cada vez. Isso é sustentabilidade. Se eu sou pequeno, médio ou grande. Então, parabéns pelo que você falou, professor, porque tem que mudar para continuar o mesmo. Ou seja, sempre vai ser cacau, o mundo precisa de cacau, mas o cacau tem que se reinventar. E às vezes vocês acharam a loucura ele mostrando a máquina colhendo cacau ali, mas o café começou assim em 1968, e hoje temos uma máquina que faz loucuras de colheita de café. Então eu acho que isso é o objetivo que a certificação quer trazer, se repensar a cadeia com o apoio dos processadores, que oxalá que nesse seminário venham mais apoiadores, que a gente discuta cada vez mais, mas que a gente vá para o campo colocar alguns pilotos, né? Que a gente não fique aqui só falando e depois a gente vai embora e as coisas não acontecem na escala de pequeno produtor. A gente está para influenciar a cadeia, estamos no Brasil para ficar, não é uma brincadeira de um ano, é uma brincadeira de, sei lá, 40, 50 anos. Essa é a mensagem que a gente quer passar.
Só quero fazer uma última pergunta para o Chico Durão, que ele tem acompanhado aí várias lavouras no estado aqui do Espírito Santo, e queria saber dele o que está faltando para mais produtores aqui do estado converterem as lavouras, investirem nas lavouras, reformarem aquelas áreas que estão mais antigas. Então, o que está faltando para esse pessoal, para mais produtores implementar essas boas práticas e aumentar a produtividade aqui? Ou se está todo mundo já fazendo também, né? Se não está faltando nada, mas enfim, pelo que eu rodei aqui na região há algum tempo, eu acho que tem muita oportunidade, né? Tem muitos produtores que estariam interessados em aplicar essas práticas, podar o cacau, enfim, reformar as lavouras. E que, na sua opinião, o que está faltando aqui no estado, o que está acontecendo para que isso possa acontecer? Tá, eu acho que a primeira coisa que falta é dinheiro, né? Para reformar uma roça de cacau é caro, é um processo demorado. Embaixo da cabruca é um plantio solteiro, você não tem um mamão, né, uma banana dando uma renda paralela para poder passar para a primeira fase de implantação da cultura. Então, um problema é dinheiro, né? E o acesso ao crédito, um crédito mais barato, realmente programado para esse tempo que o cacau precisa para dar o retorno, né? Não existe uma linha de crédito realmente que atenda ao produtor. Então, esse é o primeiro embarreiramento, né? O outro embarreiramento seria a questão ambiental, né? Que ainda ela é forte, né? A adequação da sombra mesmo com as exóticas, né? Que hoje tem infestada aí a nossa cabruca, mas a remoção dessas ainda não foi definida a instrução normativa, né? Até hoje eu tinha expectativa que o governador viria, faria o anúncio, mas não aconteceu, né? Então é outro impedimento também que você fica meio que amarrado se você tem uma área muito colonizada por exótica, né? Principalmente a eritrina, que tem um grande poder de colonização, e acaba inviabilizando, né, você fazer uma renovação na cabruca. E eu acho que uma conta também aqui em Linhares, que sempre dá errado, cacau abandonado tem demais. Lugar que não tem mais cacau e é considerado cabruca, é o que mais tem. Sem dizer que a área reduziu também. Então a gente fala em Linhares, 22 mil hectares, não tem. Nem de mata, quanto mais com cacau embaixo, né? Então a conta aqui tinha que ser tudo feito diferente, para a gente começar a pensar o que é o cacau em Linhares hoje. E realmente muita coisa aí foi abandonada, né? Tinha que ter uma linha de crédito que fizesse uma compensação, como o professor Dário falou, para quem está trabalhando na cabruca, né, e quer continuar gerando emprego, gerando tudo, tem que ter pelo menos uma linha de crédito diferenciada. Esse que eu acho que é o maior nó, né? Porque tecnologia tem à vontade, agora o relevo aqui, né, é um relevo que favorece, mas essa questão do capital eu acho que é o maior entrave. Agora a última pergunta para o Rafael, que não comentou. Você falou um pouquinho dos adubos líquidos, né, que ele tem uma eficiência. A pergunta é, a tendência é que todos os adubos fiquem líquidos, ou isso tem um limite? Explicasse um pouquinho para o pessoal a diferença desse tipo de adubação líquida ou adubação tradicional, e se uma tendência é tudo virar líquido ou não. Explicar um pouquinho mais sobre isso, por favor. A gente vê muita coisa, né, como eu falei, no mercado, né, e agora surgiu essa história também dos líquidos. O líquido nada mais é do que o fertilizante sólido diluído numa água, né? Isso é viável desde que você tenha logística para estar posicionando isso na tua lavoura. E claro, tomar cuidado também com as contas, né, que o Ronaldo foi bem feliz no que ele falou ali, que se você precisa de uma quantidade de nutriente para nutrir a tua planta, não é porque você está fazendo um fertilizante líquido ou alguma coisa assim, que você vai poder baixar a dose. Então, o cuidado que tem que se ter realmente com isso, ver a fonte que tem dentro daquilo ali, entender, conhecer o que tem dentro do produto, isso é importantíssimo. E hoje no Brasil, infelizmente, às vezes a legislação nossa, ela permite brechas. Então, às vezes você está comprando uma coisa e estão te entregando outra. Isso tem que se tomar cuidado. Mas o grande gargalo do líquido realmente é a logística. A Yara tem planta de fertilizantes líquidos,
mas o máximo economicamente viável que a gente enxerga de raio são 80 quilômetros. Então, realmente, a fábrica tem que estar próxima da região que vai consumir o fertilizante líquido, porque senão você começa a pagar mais caro por água do que realmente por nutriente. Bom, pessoal, então a sessão de perguntas e respostas que está encerrada. Quero agradecer a presença de todos os palestrantes aqui, dizer para o Guilherme e para todos os organizadores que foi um evento fantástico. Eu acredito que eu estive na última versão no Pará e agora nessa, então nota-se uma evolução muito grande, né, tanto na qualidade das apresentações, no público também. Então quero agradecer ao convite e agradecer a presença de todos aqui.